Graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, Deus vivo e todo-poderoso, Criador dos céus, da terra e tudo que nele há. Ele é Senhor da vida, Senhor da minha vida. Hoje eu estou fazendo essa hora porque eu tive que fazer um procedimento às 8 horas. Não tinha como não fazer, né? Um pouco doloroso, mas eu senti vontade de falar de Jesus. Eu não posso deixar de falar desse nome e dessa esperança que eu tenho. Ai de mim, né? Se não tiver que pregar o Evangelho. E eu lembrei de uma palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 9. Se anuncio o Evangelho, eu não tenho que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim, se não pregar o Evangelho. É a coisa mais importante da minha vida, é pregar o Evangelho, é falar desse Jesus para salvar vidas, para deixar gravado alguma coisa que alguém vai ouvir, alguma hora vai ouvir, para salvar uma vida, salvar duas, quantas forem precisas, quantas ouvirem, né? Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Jesus estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Eu agora me regozijo desde que o aceitei. Na tempestade eu não posso sossegar, pois com Cristo estou liberto do perigo e do mal, desde que Ele estendeu a sua mão para mim. Amém, queridos? Capítulo 9, versículo 16. Se anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, pois sobre mim pesa. Isso foi a primeira pregação minha na igreja. E o pastor ligou para mim e falou assim, não tenho como ir, é você que vai pregar. Eu vi 100 pessoas na minha frente e não sabia o que eu ia falar. Mas, quando eu abri a Bíblia, apareceu esse versículo para mim, 1 Coríntios 9, 16. E eu comecei a falar. Falei o quê? Não lembro. Eu nunca vou lembrar, porque não fui eu quem falei. Eu saí do meu corpo e vi eu pregando. Ou seja, o Espírito Santo é que estava pregando dentro de mim. E isso foi marcante para a minha vida espiritual. Para saber que existe um Deus que habita em mim. E que quando eu não puder, quando eu estiver fraco, quando eu não conseguir, Ele assume a minha personalidade. Ele faz com que eu possa também não somente pregar, mas até mesmo orar. Romanos 8, 26 diz que eu não sei orar como convém. Paulo disse, eu não sei, mas o Espírito de Deus, Ele intercede por mim. Romanos 8, 26, intercede por mim sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Os gemidos inexprimíveis, amado, não quer dizer que vai ficar com gemido, né? Gemido não é literalmente um gemido que você não se exprime, não espreme. Não, é algo que você não fala de si próprio, que Deus fala através de você. É o profare, como diz no grego, né? Que Ele usa a sua voz, usa a sua mente, né? E você torna-se consciente, você sabe disso que Deus está te usando. Por isso, amados, esse Evangelho é pregado para toda criatura, para todo mundo. Porque enquanto não for pregado para todo mundo, Jesus não vai voltar. Então é importante que Jesus venha usar você, usar a mim. Eu recebi uma mensagem ali da Suzanne Wesley, né? Não é dela, mas é um artifício que tem agora, né, da inteligência artificial, que fala ela ministrando uma palavra, enquanto ela falando do nosso fundador do metodismo, John Wesley, e da sua família. E ela foi uma precursora, né? Ela pregou a palavra de Deus a crianças, a adultos, e começou falando para os seus filhos. Teve uma vida difícil, tinha muitos filhos, e ali mesmo, um dia, ela viu a casa dela pegando fogo. E quando viu, o filho dela estava lá no último andar e não tinha como tirá-lo. E ele teve que se jogar lá de cima e fizeram
uma rede, né? Tipo um lençol, uma coisa para ele poder mergulhar. Ele mergulhou ainda criança. E ele chegou perto da mãe, abraçou a mãe, aparece nesse vídeo que eu vi no Instagram. E ali ela fala, né? É um tição tirado do fogo. Deus tem um propósito para a sua vida, John. E John Wesley pregou o Evangelho na Inglaterra, nos Estados Unidos, e deixou uma igreja. Até John Whitefield falou assim, poxa, preguei tanto o Evangelho, preguei tanta coisa, mas não consegui deixar uma igreja. E essa igreja, amados, ela precisa de mim, precisa de você. As igrejas precisam de nós, porque a igreja não é uma instituição. Como o John Wesley falou aqui, amado, no versículo, Paulo fala aqui no versículo 27 também, eu esmurro o meu corpo, né? Capítulo 9, versículo 27, eu esmurro o meu corpo, reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Eu quero esmurrar o meu corpo, eu quero, de toda e qualquer situação, morrer pregando o Evangelho. Por que isso? Para que você que ouve essa palavra, que você entregue sua vida para Jesus, para que você saiba que não vale a pena fazer a obra de Deus relaxadamente. Se você tem família, cuide da sua família, mas não deixe daquele que cuidou de você e formou a sua família. Se você tem um filho, graças a Deus porque você tem um filho, mas não adore mais o seu filho do que aquele que doou o seu filho para você. Esmurra o seu corpo, doe-se, porque Jesus Cristo é Senhor da vida e Ele um dia vai estar conosco. João capítulo 14 diz, eu vou para o Pai, Jesus disse isso, mas eu vou para o Pai e vou preparar lugar para cada um de vocês, né? Onde eu estiver, esteja vocês também. A vida, ela tem um final, todos nós sabemos, e para onde você vai, né? Eu quero seguir o caminho de Jesus. Que Deus abençoe você. Essa mensagem curta que eu deixei, porque eu não pude chegar mais cedo, né? Como eu falei, eu tive um procedimento para fazer aqui na minha casa mesmo, só que foi um procedimento doloroso e num horário que eu não pude estar aqui. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo teus filhos, que a graça de Deus envolva o coração de cada um deles, e que o poder de Deus faça com que eles sejam dispostos a servir ao Senhor, dispostos a ouvir a tua voz, dispostos a entender o propósito de Deus nas nossas vidas. Fique em paz, que Jesus vos abençoe.